Fala aí galera, estamos de volta no canal hoje para falar um pouquinho sobre o TOEFL, mais conhecido como TOEFL. O TOEFL é uma prova, para quem não conhece, de inglês que é utilizada para aqueles que vão viajar para outro país, certo? E, por exemplo, tu quer estudar em uma outra universidade, então eles vão te cobrar para saber a tua proficiência. Se tu for fazer mestrado, doutorado, qualquer coisa em um outro país de língua inglesa, principalmente os Estados Unidos, o TOEFL é uma prova bem interessante. Por isso é bom tu ter prática com ela. Como eu já vi vários vídeos em português que falam sobre o TOEFL, eu quero só falar uma coisa que eu não encontrei no período no qual eu estava me preparando, que é a experiência do que é a prova. Eu procurei bastante e não encontrei nenhum local tipo, o que vai acontecer quando eu chegar lá. E foi uma coisa bem nova, foi bem diferente do que eu esperava. Então eu vou querer disponibilizar, conversar aí com vocês um pouquinho sobre isso e depois dar as dicas que eu descobri enquanto estava me preparando para essa prova. Tranquilo? Como é que funciona então? Eu fiz a prova ali foi Barra Funda, São Paulo, na Universidade Impacta, estava fazendo na minha época. Na verdade eu fiz ontem, então é exatamente por isso que eu tô falando pra vocês, tá bem fresco na memória ainda. Como é que foi a prova? Eu cheguei às 9 da manhã e no site eles diziam que tu tem que chegar meia hora antes. Se tu não chegar meia hora antes, tu tá desclassificado. Não foi bem assim, teve gente que chegou atrasada, depois das 9 e ainda conseguiu entrar. Tranquilo? Eles só deixam entrar, pelo menos só deixaram uma hora antes da prova, então se começa às 9, antes das 8 tu não pode entrar no local. Depois que tu entra, tu vai para uma sala, beleza? E aí nessa sala que tu vai ficar, tu vai ter que escrever num papel, tem uma frase bem grande, tu vai ter que copiar nela uma coisa dizendo: eu prometo que não vou divulgar o conteúdo da prova, tal, 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 tal. Depois de copiar isso, tu fica uma meia hora ali, então, aí pelas 9h30, se tua prova começa às 9, tu vai subir, no meu caso eu tive que subir, né, era um prédio, para uma próxima sala onde vai ter vários computadores, e aí nisso eles vão te dividir em três salas, porque são várias pessoas que vão fazer a prova. Né? Dependendo do local onde é que tu vai fazer, vai ter mais ou menos divisão em salas. E aí, não é todo mundo que começa no mesmo lugar, e então aqui começam as minhas dicas, tá? Porque não sei se vocês sabem como é que funciona, então vou dar uma rápida dica. É basicamente assim: o TOEFL é dividido em quatro sessões, tá? Que é o em ordem da prova. Tu começa fazendo o writing, depois do writing tu vai fazer o listening, depois o speaking e depois tu vai pro último que é o writing, tá? Então, no reading é só um texto que tu tem que ler, que é só um texto que tem que ler, então não tem como atrapalhar os outros. Depois tu vai pro listening, que também tu não atrapalha os outros, mas na hora do speaking tu pode incomodar as pessoas, porque tu fica falando, entendeu? Então as outras pessoas, por mais que estejam usando um fone que abafe o som externo, podem se sentir atrapalhadas. E aí, dependendo do momento no qual tu tá na prova, isso pode te atrapalhar menos, tranquilo? Por isso é o que eu recomendo pra vocês, que vocês tentem ser os últimos. Pelo menos pra mim foi assim. A gente tava nessa sala, tá? Que é a sala inicial, e depois nós termos escrito naquele papel, ter copiado a frase, a gente foi para uma segunda sala, que é onde é que tinham os computadores, tá? Só que aqui a gente podia selecionar, tipo, os mais afobados eles foram primeiro na fila. E eu fiquei aqui no canto esperando bem de boa, junto com um monte de gente. Aí eu fui um dos últimos aí, entendeu? Então, quando chega aqui e as pessoas se dividem nas salas, eu fui um dos últimos a começar a prova. Porque as pessoas não vão começar a prova ao mesmo tempo. Tem pessoas que vão começar, tipo, às 9h50 e tu pode começar até aí pelas 10h30, tá? Então, se tu começa depois, quando tu tiver as pessoas que começaram antes estiverem fazendo speaking, estiverem falando, tu vai estar fazendo listening. Então tu já vai estar escutando um outro som e não te atrapalha. Se tu põe um volume alto, não vai estar te atrapalhando outras pessoas falando. Agora, quando tu for falar, tu vai atrapalhar elas, porque elas vão estar escrevendo um texto, entendeu? Claro, isso não é, nossa, vai atrapalhar demais, não vai se concentrar. É só que é um pequeno zumbido de fundo que tu consegue escutar. Se tu não se concentra, normalmente tu não é uma pessoa muito concentrada, talvez se atrapalhe. Mas claro, não é nada incrivelmente fenomenal, tá? Como é que funciona? Depois que tu chegou na prova, vai aparecer uma tela bem grandona que
vai ter nela as opções pra ti. Primeiro tu vai ter que ler um monte de texto, tá? Então vai relaxando, não se preocupa, não é tipo, sentei, começou a prova, meu Deus do céu, desespero. Prova super cara, 500 pila que eu posso estar apostando. Não, calma, cara. Porque tu vai ter que ler as instruções, aí ele vai te explicar como é que funciona a prova, tudo em inglês, mas um inglês muito lento, entendeu? Ele vai te falar tipo, Hello, now we are going to talk about TOEFL. E aí ele vai ler um texto bem grandão nessa velocidade. Então, dá tempo de relaxar, descansar. Tu vai ter tempo de ir no banheiro antes da prova, durante o break, porque a prova tem duas sessões, depois tem uma pausa no meio e mais duas sessões. Tu pode comer um lanche, tu pode ir no banheiro, tu tem esse tempo, é bem tranquilo. E aí, tu só vai começar a prova quando tu clicar no botão confirm. Acho que era confirm ou ok, que é pra confirmar. Se tu não clicar, tu vai ficar ali esperando, né? Tem dois fiscais na minha sala, tinha pelo menos. Eles não vão gostar, porque quanto mais tempo tu fica, mais eles vão ter que ficar na sala te esperando, se tu for o último. Então, claro, não demore muito, mas tu pode ficar assim, relaxando, sei lá, se tem alguma religião, tu dá reza ali, respira fundo, e aí quando tu clicar naquela tecla, aí vai começar a prova, entendeu? Aí vai aparecer uma tela grande, onde é que vai ter um texto, e pra mim isso é uma coisa, tá, galera? Ah, vai aparecer essa tela, e aí vocês têm que pulem o texto, vai aparecer um texto e aí você, só que não vai ter nenhuma pergunta. O texto aparece no lado direito da tela. Vai ser tipo isso aqui, ó. E aí vocês têm que pular. Vocês têm que ir em cima e pular direto e já vai pra pergunta, ó. Aqui vai estar o texto e aí não vai ter nada no canto esquerdo da tela. Aqui vai estar vazio. Aí vocês vêm aqui em cima. Isso vocês vão se adaptar bem tranquilo, não se preocupem com os botões, tá? Não é nada complicado. Tem até, se vocês quiserem, tem nos livros que eu vou falar depois, o programa que eles usam no TOEFL, então tu já pode se acostumar com isso em casa. Aqui em cima tu vai clicar num botão que aí ele vai para a próxima página. E na próxima página vai ter a questão número um. Então tu não lê o texto, né? Isso tu vai aprender procurando em outras coisas. Não tem que falar sobre isso porque se vocês pesquisarem na internet vocês encontram esse tipo de informação, certo? Eu não quero criar uma coisa que já tem em português. Não quero ficar repetindo. Mas aí vocês leiam a questão, façam o texto e aí vocês se viram. Esse é o reading, é bem tranquilo, tá? Corram, claro, tem a questão do tempo, são 56 questões. E aí vocês têm que dividir, porque vai ter, aqui em cima vai ter o horário passando, vai ter 1h20. E aí vocês têm que ir fazendo, a cada 14 questões vai trocar o texto. Então tu fez 14 questões, troca esse texto. 14 questões, troca o texto. E aí tu vai ter essa 1h20 para te fazer os vários textos. Acho que eram 6 textos, se não me engano, ou menos. Não lembro bem. Ah, na verdade essa questão dos textos muda, né, de prova para prova. Tem provas que eles fazem mais textos, tem prova que eles fazem menos, tá? Qualquer forma, depois que tu fez o reading, tu vai, não se preocupa, tipo, acabou o reading, já vai começar o listening. Meu Deus, que desespero. Tu acabou isso aqui, aí vai aparecer mais instruções, então tem um tempo para relaxar. Tu pode, se quiser, pular as instruções, tá? Tipo, tu tá bem apressadão, tu pode pular as instruções. Mas eu fiquei na calma, de boa, na lagoa. E aí, quando tu quiser, aí tu clica em OK pra começar. Claro, se tu vai demorando muito, o programa autopula, entendeu? Ele espera tipo 1 minuto, se tu não clicou em nenhum botão, aí ele vai pra próxima página que diz que começa mais instruções, pra ti não poder demorar muito. Mas quando chegar na página final que tu clica aqui que aí você vai começar a prova real. Aí vai começar o listening, mas não é um listening tipo, começa a falar. Ele vai dizer Prepared and now you're going to begin the listening part of your test. Então, tem uma preparação antes de tu começar a prova. Então, fiquem tranquilos quanto a isso, tá? E depois de ouvir o listening, não tem muito o que falar. Depois que tu terminou de ouvir, tu vai pro teu descanso, tá? E aí tu vai ter 10 minutos que eles começam a contar. Tu saiu, aparece na tua tela. Acabou, tá? Tu fez o teu texto ali, tu fez o teu listening e aí vai aparecer na tela 10 minutos. Acho que não era tão grande quanto eu tô fazendo, tá? Mas tu vai ter esse tempo pra poder sair. Sair como? Ficar na universidade. No meu caso foi na universidade, né? E tomar água, lanchar o que tu tinha, conversar com algum amigo que tu tem ali fora da prova. E aí tu vai ficar, tu não tem relógio nem nada pra acessar o tempo
que tu ainda tem restante, né? Então é bom tu voltar o quanto antes. Mas tu fica ali fora. Tu pensa, depois que tu acha que já foi uns 6 minutos, tu volta pro local da prova, aí tu pode ver ali, ainda falta 3 minutos e tu fica sentado esperando. Entenderam? Aí tu espera quando fechar os 10 minutos, não vai começar a prova, não se preocupe. Se tu chegar atrasado, o fiscal vai ter que digitar a tua senha e tal, pra prova realmente começar. Não se preocupem com a questão, meu Deus, cheguei atrasado. Os fiscais não vão gostar. Talvez, se tiver um fiscal muito brabo, ele possa te desclassificar. Mas normalmente os fiscais vão dizer: cara, podia ter chegado antes, né, meu? Te dá uma bronca. Mas segue o teste normal. Ele digita a tua senha e aí depois tu continua fazendo o speaking. E aí depois do speaking, das 6 questões, tu vai pro pro writing. Claro, antes de ir pro writing, tu vai ter aquelas instruções de novo, tá? E aí depois do writing, é isso aí, termina, os fiscais pegam, eles vão na tua mesa, tu pega os teus materiais, porque tem essa questão, né? Todos os materiais que tu pode levar, tu vai ter que deixar numa mochila do teu lado. Claro, no site eles fazem uma coisa bem rigorosa, tipo, você não pode levar relógio, não pode levar celular, não pode levar comida, nada pode entrar no local do exame. Eu não achei nada disso. Eu achei bem mais tranquilo, tá? Eu pedi pra moça se eu podia deixar um lenço de papel do meu lado, e ela disse que sim, tranquilo. Então com isso eu acho que vocês não vão ter problema. Tranquilo? Essa foi a minha experiência, é isso que eu achei da prova. Agora rapidão, nesses outros 3 minutos que faltam, vou dizer pra vocês as minhas dicas pra estudar. Primeira coisa, se vocês querem estudar, o livro mais importante que tem aqui no site do TOEFL, tá? Prepare for the Test. Não sei se já não vai ter mudado a interface do site. É o site do IBT. Aqui do IDS, deixa eu ver. Esse aqui. Não precisa comprar, tem PDF. Se vocês não gostam de comprar PDF, comprem o livro, tá? Que ele vai explicar o que é o teste. Tu vai ver vários exemplos, tem duas provas. Dependendo da edição, tem 2 ou 3 provas anteriores. Então tu vai poder se adaptar. Esse aqui tem mais 5 exemplos. Eu acho desnecessário, 5 exemplos é muita coisa. Fazendo um deles para te saber como é que é a prova, já vai ter tranquilo, tá? Eu quero estudar muito, preciso de uma pontuação muito alta. Aqui tem mais 4 livros que eu não fiz, mas me recomendaram, tá? É esse daqui, leiam aí e copiem se vocês quiserem. Esse outro também é possível. Esse aqui, claro, analisem o preço, né? De como vocês precisarem. Porque tem gente que precisa de muita nota, né? Eu precisava só de 100 no TOEFL, mas tem gente que precisa de tipo 117. Aí realmente tem que estudar muito. E o que eu mais recomendo é vocês virem no YouTube. Esse site é muito bom para te preparar pro speaking. Sério, muito, muito bom pro speaking e pro listening, porque ele tem, All You Groove, ele tem muita informação, muito vídeo que ele faz exemplos de como tu devia fazer no speaking e depois ele te dá as respostas que são bem parecidas com a prova, tá? Depois desse daqui tem o Nebraska também, se vocês quiserem, Nebraska. Deixa eu copiar aqui. O Nebraska, que é um outro cara que também faz do TOEFL Speaking. Digitem aí TOEFL Speaking, vocês vão encontrar. Esse cara também tem vários listening também. E um site que eu achei muito bom para mim me preparar foi o Voxy, tá? O Voxy é um site que é pago, tu tem que pagar, depende do plano que tu for pegar, e aí tu vai ter vários créditos para poder falar com professores americanos. Eu não recomendo ele para te aprender vocabulário nem nada assim. Eu achei ele muito bom só para mim me preparar, tipo, as 2 semanas anteriores à prova, eu poder ter bastante conversação pro inglês estar na minha cabeça. Eu estava só lendo inglês, estava só fazendo coisas em inglês, pro inglês realmente tá na ponta da língua quando eu chegasse na prova, eu não ficar me enrolando na hora que eu fosse fazer o speaking, nem nada assim. Tranquilo? Outra coisa só que eu gostaria de comentar com vocês é: não se preocupem tanto se vocês não se derem bem nessas outras meios de estudo que eu forneci. Eu pensei que a prova pra mim ia ser muito difícil, mas quando eu cheguei lá, eu achei bem mais fácil do que eu esperava. A maioria das pessoas acha mais fácil do que fazendo as provas anteriores em casa ou coisa assim. Sei lá porque a fala deles é bem fluente, é bem tranquilo de se compreender.
Mas era isso então, pessoal. Era isso que eu queria passar pra vocês, dar umas ideias de como é que é a prova. Espero que tenham sucesso aí nos objetivos. E qualquer coisa, posem nos comentários, deem like no vídeo e compartilhem. E até a próxima!